Quais são os propósitos de placa interoclusal? Vamos primeiro abordar esse tema. Será que o propósito de eu instalar placa interoclusal no meu paciente está voltado a estabilizar a articulação temporomandibular? Ótimo, excelente propósito, né? Talvez no outro caso, além de estabilizar a placa interoclusal, será que eu consigo também o controle efetivo da carga produzida pela nossa musculatura, pela oclusão, na articulação temporomandibular? Será que com a placa eu posso e tenho que desenvolver a estabilidade da oclusão, que nós chamamos de uma oclusão ideal ou uma oclusão temporária, uma oclusão terapêutica de placa? Exatamente essa ideia. A placa funcionando como uma estabilizador também oclusal, principalmente naquelas ausências bem graves de elementos dentários, né? Proteção, né, dos dentes, proteção da estrutura dental. Aqui serve o exemplo de bruxismo severo do sono, em que o paciente perde aquela conexão adequada via sistema nervoso central e sono. Quais seriam esses side shift de sono? Nós vamos poder falar também no próximo vídeo sobre bruxismo do sono, mas fica aqui a dica que a placa é óbvio que trabalha protegendo os elementos dentais nessa situação do bruxismo do sono que eu havia falado. Controle da DTM para a função. Lógico, né? A principal atividade da placa noturna, né, que a gente preconiza o uso noturno, ela tem um controle, justamente que essa parafunção pode estar diretamente ligado a uma disfunção temporomandibular. Isso realmente não é uma verdade clínica, porque nem todo mundo que tem bruxismo do sono tem DTM, e nem todo mundo que tem DTM tem bruxismo do sono. Isso é importante a gente lembrar, né? Consciência cognitiva. Poxa, então quer dizer que o propósito de eu instalar placa no meu paciente seria ele ter uma consciência, sim, cognitiva, que ele aperta o rangidente? É, faz muito sentido isso. Eu tenho percebido que quando você instala a placa no paciente, ele tem dúvida, fala, não, imagina, doutor, eu não ranjo, eu não aperto meus dentes. Falo, tá bom, mas diante da sua demanda e a sua inclusão, né, critérios de inclusão de placa interoclusal, nós vamos fazer a sua moldagem e instalar a placa interoclusal. E a gente percebe que logo nas primeiras semanas, essa placa vem toda ela demarcada, né, demarcada no acrílico, aquelas rampas de desgaste do seu paciente. Então, sim, ela vale também como uma consciência cognitiva. Essa é uma palavra até bonita de se usar, né? E será que tem um propósito de placebo? Isso gera discussão, né? Será que eu posso afirmar? Mas a gente tem percebido que o efeito placa, talvez inconscientemente, ou isso faz um efeito psicológico, né? Nesse talvez efeito placebo. E é por isso que, dentro dos propósitos, a gente tem que pensar: por que placa funciona, né? Placa funciona? Lógico, a placa funciona. Mas, professor, o que significa então, se eu tenho uma placa, né? Eu estou mostrando aqui na mídia, uma anatomia interdental, né? Eu vou instalar um objeto entre essas duas partes, superior e inferior. E é óbvio que, direta ou indiretamente, essa placa interoclusal, ela vai se relacionar, né, ao sistema mecanoceptor da boca com os ligamentos e mecanoceptores da articulação temporomandibular. Mas quando você vai perguntar sobre mecanismo de ação, fica aqui, olha, equilíbrio oclusal neuromuscular, equilíbrio bilateral da articulação temporomandibular, alteração de dimensão vertical pode estar incluído, efeito, ó, de novo, ó, placebo e cognitivo, alteração de impulso periférico via sistema nervoso central, olha que bonito, e controle da atividade neuromuscular. Ou seja, todos esses mecanismos, quem sabe, eles estão o quê? Talvez corretos. Nós não temos 100% de entendimento desses 100 anos de placa, por que elas funcionam. Mas tudo junto e misturado certamente vai trazer aquilo que você tem de propósito. Por isso que é importante ter um propósito de placa interoclusal. Mesmo que seja para identificar ou não
possíveis movimentos de bruxismo do sono do teu paciente. Olha que interessante. E, devido a esse desgaste excessivo ou não, nós sugerimos um exame chamado polissonografia. Talvez fique aí para os próximos vídeos, tá bom? Última discussão. Essa placa, o designer da placa, isso é uma coisa que eu vejo que nós dentistas ainda temos muita dificuldade na mudança de critérios, né? Há 30, 40, 50 anos atrás, quando publicaram as placas de Michigan, as placas com guia, não estou fazendo crítica alguma. Só que vocês perceberam, quando vocês me seguem e veem as nossas aulas, principalmente no DTM Sem Segredo 4K, a gente percebe que as placas com guia não são, na sua totalidade, bem-vindas. Por isso que, aqui no DTM Sem Segredo, preconizamos esse tipo de placa. Uma placa com um platô, como se fosse uma pista lisa, né, uma pista lisa, com uma espessura que permita, no posterior, 3 milímetros. E esse platô, ele serve, ó, o platô serve como uma guia. Ou seja, se eu parar para pensar na dinâmica funcional dessa placa, ela é uma placa que, no movimento de protrusão, eu tenho contato posterior, no movimento de lateral de esquerda, eu tenho contato do lado direito, e no movimento de lateralidade direita, eu tenho contato do lado esquerdo. Então, preconizamos aqui placas estabilizadoras verdadeiras, ou seja, a placa ela funciona como uma situação de oclusão de prótese total, dando conforto, movimento, sem rampas anteriores, sem movimentos de báscula, sobrepondo em nada as cargas de ATM. Pelo contrário, quanto mais espessa, quanto mais movimentos retilíneos, mais eu asseguro que tranquilidade funcional e equilíbrio, diminuição de carga sobre a articulação temporomandibular. E é por isso que eu convido você, mais uma vez, vai para lá, aqui no descritivo desse vídeo, aproveita, tem um link, vai te levar lá para o nosso WhatsApp. Certamente você vai ter muito mais conteúdo e oportunidade de desenvolver a mais, ou já que você talvez não milite na DTM, está convidado a participar do DTM Sem Segredo. Aproveita, clica aqui, assina o nosso canal, toca no sininho para você receber todo o nosso conteúdo. Espero você aí nos nossos próximos vídeos, hein?